Atividade notarial e registral. Critérios e desafios sob versão profissional. Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Curso de Gestão de Serviços Jurídicos, Notariais e de Registros. Disciplina: Projeto Integrador 1A. Professor Carlos Bastos. Conceitos abordados. A origem da atividade notarial. Uma breve contextualização da história geral da atividade notarial e seu surgimento no Brasil. Relações entre justiça social e cidadania nos cartórios. Procedimentos disponibilizados de forma gratuita. Entrevista realizada no tabelionato. Uma análise completa sobre o ambiente cartorial, suas peculiaridades, seus critérios para sua atuação e sua presença na sociedade. Origem da atividade notarial. Surgida a partir da necessidade de mediação dos relacionamentos sociais primitivos, a atividade notarial é uma das mais remotas atividades jurídicas já desempenhadas pelo ser humano. A crer em registros deixados pelas civilizações longínquas, a referida atividade já era tradição na Roma Antiga, onde se dava de modo muito peculiar. Naquela época e lugar, o notário, ou notários como era chamado, era responsável pela realização de transcrições e registros de julgamentos e de procedimentos judiciais. Ao lado desses, havia o tabelione, profissional que mais se aproximava do notário dos dias de hoje. Na medida em que era responsável pela formalização da vontade das partes através de minutas, as quais eram redigidas sobre tábuas, com assinaturas das partes, testemunhas e tabeliones. Ambas as funções, de notário e de tabelião, resistiram ao efeito do tempo, recebendo, contudo, diferentes contornos. Atividade notarial no Brasil. A atividade notarial e registral no Brasil surgiu efetivamente a partir do chamado registro do vigário, com o que a Igreja Católica passou a obrigar a legitimação da aquisição pela posse, através do registro em livro próprio, passando a diferenciar as terras públicas das terras privadas. A aludida transmissão com o tempo passou a ser realizada através de contrato, e não raras vezes necessitava de instrumento público, confeccionado por um tabelião. Finalmente, com a ampliação dos atos registráveis, passaram a se submeter ao registro geral todos os direitos reais sobre bens imóveis. Lei nº 1237/1864. Tipos de serviços extrajudiciais. Os serviços extrajudiciais prestados por particular, por delegação do poder público, são os seguintes. Serviço de notas, que lavram procurações, escrituras de todas as naturezas, reconhece assinaturas e autenticam documentos. Também os serviços de protestos de títulos, que lavram os protestos dos títulos e documentos de dívidas e atos assessorados a eles. Serviço de registro de títulos e documento civil das pessoas jurídicas, que registram os contratos, os atos constitutivos, o estatuto ou compromissos das sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, bem como das fundações e das associações de utilidade pública. Serviços de registro civil das pessoas naturais, que registram os nascimentos, casamentos, óbitos e os atos acessórios relativos a estes registros. Serviços de registro de contratos marítimos e serviços de registro de distribuição, exclusivamente relativos a transações em embarcações marítimas. Relações entre justiça social e cidadania dos cartórios. Da mesma forma que os cartórios são autorizados a cobrar pelos serviços e os preços são estabelecidos por cada Tribunal de Justiça estadual, podemos observar que alguns dos serviços efetuados nos cartórios extrajudiciais são isentos de custas, como diz a Lei nº 9.109, de 29/12/2009. Alguns dos atos gratuitos em cartórios são para toda a população, enquanto outros são destinados somente para os reconhecidamente pobres.
Esses serviços são para todos os tipos de cartórios. Sendo assim, a conquista da cidadania perpassa a efetivação dos direitos sociais, políticos e civis, dentro de uma perspectiva de universalização dos direitos, por meio das políticas sociais. Piana, 2009. Portanto, cidadania é a prática do indivíduo em exercer seus direitos e deveres, no âmbito de uma sociedade do Estado. Não se restringe somente ao ato de votar e ser votado, como pensado por muitos, mas envolve viver em sociedade, cumprir seus deveres e ter direitos garantidos por meio da justiça social. Nesse sentido, podemos entender que a satisfação das necessidades sociais básicas dos cidadãos deve ser por meio da Seguridade Social, sendo que nesta a saúde é considerada um direito universal, assistência social para quem dela necessitar. A entrevista. O entrevistado é o Dr. Wolfgang Otávio de Oliveira Duarte Stur, 38 anos. Ele é natural de Madrid, na Espanha, titular do tabelionato de notas e protestos de títulos da cidade de Rio Negrinho, Santa Catarina, há 9 anos. É formado em Direito pela Faculdade Milton Campos de Nova Lima, Minas Gerais, pós-graduado em Direito Notarial e Registral e Direito Tributário, e mestre em Direito Penal e Processual, pela Universidade de Lisboa, Portugal. O cartório no qual foi realizada a entrevista é amplo, bem localizado, possui sistema informatizado, senhas de atendimento eletrônica, muitas poltronas e sofás, tornando assim um local de espera confortável. O ambiente é climatizado, boa luminosidade, presteza no atendimento, possui elevador e rampa de acesso para deficientes e idosos. A finalidade de um cartório, segundo o entrevistado, é resolver as necessidades e ou problemas dos clientes por meio do assessoramento e prestação de auxílio jurídico às pessoas. É um órgão instituído pelo Estado e seu âmbito asseguram alguns princípios como a garantia do sigilo profissional, a fé pública, a segurança jurídica, a autenticidade e a eficácia dos atos jurídicos, que reflete na presteza e eficiência que são ofertadas nas serventias extrajudiciais. Quando questionamos o entrevistado sobre os critérios necessários para ingressar nesta profissão, ele explica que é preciso formação em Direito ou 10 anos de atividade profissional em serviços notariais ou de registro. Como podemos observar na Lei 8.935 de 1994, no artigo 14 e 15, isso também nos revela que o poder público delega o exercício da atividade notarial. Se tomarmos como parâmetro a aula 1 da disciplina de Organização Política e Jurídica do Estado Brasileiro e Sociedade, que fala que toda relação é uma relação política, e que toda relação política é uma relação de poder, segundo Weber. E é de característica burocrática também, ou seja, onde o indivíduo tem essa prerrogativa legal do exercício da função, das atividades, construindo para ele um processo de poder. Em meio à conversa, o entrevistado deixa aparente gosto pela profissão, e o interesse na área foi totalmente por influência familiar, que o fez ingressar nela. O que o deixa mais apaixonado ainda pela profissão é a possibilidade de aplicação imediata do direito ao caso concreto trazido pelas partes, resolvendo eventuais problemas e ou questões e auxiliando os utentes do serviço. Observamos a rotina do entrevistado e constatamos que ele procura atender as partes com maior atenção e brevidade, não descuidando da atenção e cuidado que cada caso exige. Cada caso demanda um tipo de atenção especial, atendendo às necessidades de forma rápida e segura,
Muitas vezes, por se tratar de uma cidade pequena, o tabelião e os atendentes do cartório passam a ser conciliadores e conselheiros. No meio da entrevista, Dr. Wolfgang deixa evidente sua motivação. Adoro o que faço. O fato de saber que eu posso solucionar, por exemplo, um inventário em uma semana de forma segura e eficiente para a parte, que antes precisaria de anos com volumosos custos ao judiciário, diz ele. Evidenciamos assim que as serventias extrajudiciais vêm cada vez mais ganhando espaço para formalizar muitos atos que até anos atrás eram só possíveis pela via judicial e atualmente podem ser feitos extrajudicialmente, trazendo inúmeros benefícios a quem procura, tem urgência ou mesmo para quem não quer recorrer ao judiciário, evitando assim as custas processuais. O conselho que o Dr. Wolff nos dá é que enfrentar dificuldades no âmbito profissional é parte do cotidiano, mas sentir orgulho na profissão e do crescimento nela são impulsos positivos que fazem defender e que estimulam a estudar mais esse ramo do direito. Foi concluído que durante a realização deste trabalho, a percepção da organização como um facilitador de processos notariais e registrais, que, por meio do desenvolvimento das ações jurídicas, é oferecido por tais entidades a prestação de serviços jurídicos com rapidez, conforto e segurança, respeitando normas e critérios como o de justiça social e cidadania. Foi retratado também curiosidades, como o dia a dia da organização e suas relações. Esse trabalho não finaliza o tema, ele é apenas uma observação e queremos deixar futuros temas de pesquisa. Concluímos aqui a nossa apresentação. Obrigada.